Olá amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Eu sou a Vanessa Merlin, que bom que você está aqui comigo para a gente conversar, trocar ideias sobre as nossas amadas orquídeas, ok? Pessoal, eu trouxe uma plantinha aqui hoje muito delicada, muito fofa, que eu achava que era uma coisa e é outra. Floresceu agora comigo e eu quero aproveitar para mostrar para vocês e ajudar caso alguém esteja com a identificação errada. A gente vai falar um pouquinho sobre o cultivo e mostrar essa plantinha linda, que é uma Masdevallia, tá? Olha aqui que graça, linda, amarelinha, amarelinha, botões por abrir, botões abertos. E a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre esse gênero, uma graça, muito bonito, muito delicado. Tem gente que fala que é uma mini orquídea, na realidade não é, mas ela tem um porte bem pequenininho, para você que tem pouco espaço e pouca luz, tá? Para cultivar orquídeas, ela é tão boa para cultivar com pouca luminosidade quanto os Oncidium Twink, por exemplo. Vale muito a pena ter na coleção, tá? As Masdevallias, elas são nativas na sua maioria lá do Equador, do Peru, daquela região. E elas vegetam, obviamente, né, até pelo porte da planta, pelo jeitinho dela aqui, dá pra gente já meio que sacar que elas são nativas de matas mais sombrias, muito úmidas, tá? É desse jeito que elas gostam de viver, ok? Essa minha Masdevallia aqui, na realidade, eu comprei achando que era a Masdevallia infracta, porque essa espécie, ela tem uma variação de cor legal, assim, tem de um tom meio rosado até o amarelado. Mas quando ela abriu aqui comigo, eu pude reparar que é um híbrido, tá? Que é a Masdevallia Angelforte, tá? O pessoal houve essa reprodução e o pessoal vendeu bastante dela. Você vê que o apêndice dela não é em pé como as outras, né? Ele é dobrado para trás. O central também. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui também dá para ver bem de perfil os apêndices voltados para trás. Então isso faz, né? Vamos dizer, a identificação correta dessa plantinha é a Masdevallia Angelforte. Ela é um híbrido entre a Masdevallia veitchiana e a Strobeli. Se eu falar para vocês que eu lembro exatamente qual que é essas duas plantas, eu não lembro, mas ela é um híbrido, tá? Outra coisa que fez eu entender, olha aqui quanto botãozinho para abrir ainda, que também não era uma infracta, né? As florações das Masdevallia infracta costumam acontecer no verão e a gente tá no finzinho do outono, entrando no inverno já, então ficou meio que óbvio que não era essa planta que eu tinha adquirido, ok? Então vamos falar um pouquinho do cultivo das Masdevallia. Eu devo ter uma meia dúzia dessas plantas aqui em casa, tá? E o que acontece? São plantas muito delicadas, tá? Muito delicadas mesmo, você tem que ter um cuidado especial com elas. Até na hora da rega, não pode jogar uma água muito forte em cima delas, porque o que acontece? Na realidade, os pseudobulbos delas são muito miudinhos, tá? Ele é bem curtinho e em seguida já saem as folhas. E essas folhas, se a gente mexer com muita agressividade, elas se soltam, quer dizer, a gente perde a brotação, ok? Então tem que ter muito cuidado no manejo dessa planta. Reparem que a brotação foliar, deixa eu ver se dá para vocês verem bem aqui, sai junto com a brotação floral. Tem que ter muito cuidado no manuseio dessa planta para você não perder nenhum nem outro, tá? Olha aqui, ó, existe uma pequena divisão aqui e a gente tem a brotação foliar e a brotação floral aqui, tá? Essa é uma plantinha, eu acho que eu já comentei isso com vocês, que ela não gosta de ser replantada, tá?
Então esse lance, né, é por isso que eu falo, algumas regras chamadas de máxima a gente não pode levar tanto em consideração. Como os dendróquilos, essas plantas não gostam de ficar sendo replantada. Se chegar num ponto, por exemplo, dessa minha plantinha que tomar conta realmente desse vaso, isso ainda vai demorar, que eu tenho cerca de 2 dedos de espaço ainda entre a planta, que ela cresce sempre no centro e vai se expandindo para as laterais, e a lateral do vaso. Então, o dia que isso acontecer, basicamente o que eu vou fazer é um transplante. Conseguem entender? Nada de você ficar pegando essa plantinha, tirar todo o substrato que está em volta das raízes dela. São raízes finas, delicadas, levar embaixo de torneira para tirar, sabe? Essas coisas, nada disso. Quando for necessário, o ideal é que você transplante ela do vaso que ela esteja para um cachepô ou para um vaso maior, mas é o ideal. Completa as extremidades com substrato novo e assim vida que segue. Por quê? Ela está acostumada a vegetar num substrato mais pobre, mais podre um pouquinho. Ela não é terrestre, mas ela vegeta muito perto disso, tá? E não pode faltar de jeito nenhum, muita umidade para essa planta. Então, por exemplo, aqui em casa, eu as cultivo no vasinho de barro, que é para ajudar a segurar essa umidade. Mas em vasos plásticos, que é geralmente como a gente encontra elas sendo vendidas, eu te diria que você tem que ter muito cuidado com o cultivo das masdevalhas em vasos plásticos. Por quê? Pode ficar úmido demais, entendeu? E aí a planta mela e você perde as raízes e você perde a planta. Se isso acontece, se ela tem realmente excesso de água dentro do cultivo, todos esses pseudobulbos simplesmente apodrecem e as folhinhas vão caindo uma atrás da outra. É uma tristeza, ela morre muito fácil se acontecer esse tipo de erro no cultivo. Então tem que ter muito cuidado nesse ponto. Outra coisa que tem que ter cuidado com as masdevalhas é a adubação, gente. Eu uso adubação organomineral, que eu venho aqui no cantinho do meu vaso, coloco um vasinho pequeno, é claro que eu não coloco uma colher de sopa cheia, coloco a adubaçãozinha dela aqui, ela vai muito bem, obrigado, fica muito feliz. Mas, por exemplo, se você for usar adubação líquida foliar, cuidado, reduz pela metade aí, vamos dizer, o que a gente costuma indicar para mini e micro orquídeas. Pela metade aí, 1/3 dessa quantidade de adubo, por quê? É muito fácil que as folhas das masdevalhas se amarelem por conta do adubo, tá? E aí você pode vir a perder sua planta, quer dizer, uma planta. As folhas são essenciais para a fotossíntese, ok? Então as orquídeas, elas se alimentam dos adubos, da composição do NPK, do que a gente fornece para elas, mas elas também fazem a fotossíntese. Orquídea sem raiz e orquídea sem folha não consegue se alimentar direito, obviamente você vai perder a planta, tá? Então cuidado quando você for adubar essa planta, não pega muito pesado com isso não. O lance da adubação foliar, até eu não uso muito por isso, porque é uma adubação que dá certo se você mantém a regularidade. Se você não faz com a regularidade correta, não dá certo, porque a planta ela precisa se acostumar a receber o adubo naquele intervalo que você começou a colocar. Se você não faz isso, você dá um tchutchu no sistema de alimentação da planta e não vai muito bem. Por isso que eu mudei de adubo, porque eu já usei adubação foliar na minha vida, mas eu não conseguia justamente o quê? Manter essa regularidade, então a adubação não funcionava, certo? Quando eu mudei para adubação organomineral, o que que eu tenho? Independente de ser primavera, verão, outono, inverno, eu tenho as minhas plantas alimentadas todos os dias do ano, ok? Então, mesmo que nós estejamos numa época em que as regas têm que ser reduzidas, em que as plantas entram um pouco em dormência, as minhas plantas continuam adubadas o ano todo. Não falta alimentação para elas o ano todo. E eu tenho que repor esse adubo apenas 3 vezes ao ano, quer dizer, para mim, que tem muita planta para cuidar e pouco tempo, é o método ideal de adubação, tá? Quando você for fazer o plantio dessa orquídea, se você puder colocar em cachepôzinho, é legal também, tá? Ela vai muito bem, porque o cachepô ajuda nesse lance que eu falei de ter o cuidado com o vaso plástico, de você conseguir uma
ventilação melhor e que essas raízes não apodreçam. Eu já deixo ela aqui nesse vasinho cerâmico por isso, porque o vaso cerâmico também ajuda a puxar o excesso de umidade, o excesso de água, na realidade, que porventura a gente possa vir a jogar, né, a regar em demasia as nossas orquídeas, ok? Então aqui elas vão bem desse jeito, porque aqui não é um ambiente muito úmido, eu preciso gerar essa umidade. Como é que eu gero isso? Elas estão no terceiro andar, lá embaixo. A luminosidade para você cultivar essa plantinha é entre 70% e 80%. E muito cuidado para ela não queimar, porque ela é frágil. Então, se você colocar num ambiente muito iluminado, ela vai começar a se pintar. Cadê a folhinha para eu mostrar para vocês? E ela começa a queimar essas folhinhas também. E cada bulbo perdido, uma desvalha, é uma judiação porque ela é difícil recuperar. Ela entolcera rápido se você acertar o local de cultivo dela. Mas se você estiver no local errado, você também vai perder a planta rápida. Eu, por exemplo, cultivo no mesmo local tanto as madesvalhas como as dráculas. Essa daqui é uma drácula bela, por exemplo, tá vendo? O mesmo sistema de cultivo. Ela fica um pouquinho para frente, onde vai um pouquinho mais de luz. Olha o que acontece. Ela tá a cerca de 40 centímetros de diferença dessa e dessa, que é esse meu finalzinho ali, onde eu deixo as minhas orquídeas, as mini orquídeas. Já começa a ter mais insolação, tá vendo que eu falo para vocês, ó? Solzinho pegou, já judia bastante. Então, se você tem dráculas e se você tem masdevalhas, eu aconselho que você cultive dessa forma. Imagina quando esse vasinho estiver todo aberto. Eu não sei como é que ia estar meu tempo para eu mostrar ele todinho aberto para vocês, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui ainda hoje. Deixa eu ver aqui se eu consigo. É muito bonitinho, né? Olha que legal. No caso de você fazer o plantio dela num cachepozinho, é importante que você procure aquele substrato bem miudinho, sabe, bem quebradinho, para que você não quebre as raízes dessa planta nesse transplante ou nesse replantio, se for o caso de ter que fazer um replantio mesmo, no caso de apodrecimento. As regiões quentes tem que ter um pouco de cuidado, porque ela não gosta de calor, tá? Por isso que eu acho que elas vão bem aqui em São Roque, né? A gente tem um inverno muito acentuado aqui, um outono já bem frio, mas elas sofrem muito em ambientes muito quentes. Não significa que você não possa ter essa planta se você mora numa cidade quente. Quer dizer, achou aquele cantinho mais baixo, úmido, que não pega raio solar, eu acho que você consegue cultivar sim. Porque uma vez que o canto é mais baixo, que você tem mais umidade ali, ele obviamente vai ser muito mais fresco do que uma planta que estiver no primeiro andar do seu orquidário ou com numa parte de muita luminosidade, tá? Eu acho uma graça, umas plantinhas assim, que na minha opinião, você achando o local certo, de facílimo cultivo. É botar no vasinho e deixar lá e esquecer. Não precisa se preocupar, só esperar a época da floração, que vai dar muito, muito certo. Então, pouca luminosidade, aquele terceiro andar, aquela sua parte mais baixa, bastante umidade, cuidado com o excesso de regas, né? Vamos lembrar sempre que umidade não é água, tá? Cuidado com o excesso de regas, porque você pode passar a perder os seus pseudobulbos, que são muito frágeis. Segura a mão na adubação, ok? E se você chegar ao ponto de ter que fazer o replante, porque essa planta saiu do vaso, tenta transplantar. Tira o excesso de substrato, você puxa o torrão, tira o excesso de substrato lateral, não tira de dentro das raízes, não faz essa separação, você vai judiar muito a planta, coloca no vasinho maior e preenche, certo? Essa parte que sobrou do seu novo plantio com o substrato novo. Isso com certeza vai ser o ideal quando você está fazendo o replantio das masdevalha e das dráculas, tá? Vai ir muito, muito bem. É uma planta que tem uma incrível variação, então, por exemplo, aquela galera que tem pouca luz, de apartamento, quintais muito sombrios, né, espaços sombrios, gente, pega a mão em masdevalha, em drácula, em Oncidium truinque, em, deixa eu ver, gomesa, deixa eu ver o que mais, phalaenopsis,
Orquídeas terrestres, a maioria delas não gosta de muita luz. Deixa eu pensar. Calantes, zigopétalos, quer dizer, não falta opção. Tem muita planta que curte pouca luminosidade, as mini e micro orquídeas também. Você vai ter um orquidário lindo, rico em espécies e gêneros diferentes de orquídeas, mesmo você tendo pouca luminosidade. Deixa as catleias, os catacétums, os epidêndrios para quem tem muita luz e faz esse orquidário lindo de plantas que vegetam com pouca luminosidade, que você vai ficar encantadíssima. Tenho certeza disso. Imagina que buquê mais lindo quando todos esses, não dá para contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 botõezinhos numa plantinha desse tamanho. Coisa mais linda, né? Então, espero que vocês tenham gostado. As dicas de cultivo das Masdevallia pode aplicar para suas Dráculas, que você não vai se arrepender. Você vai ter um cultivo muito bom e floração o ano inteiro, porque essas plantas têm várias épocas diferentes de floração. Então, quer dizer, você pegou dos dois gêneros, Dráculas e Masdevallia, e espécies diferentes, você vai ter floração o ano inteiro. Dura bastante, tá? Acho que você não vai se arrepender, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa riqueza, dessa delicadeza de Deus. Apesar disso aqui ser um híbrido, mas é uma característica das Masdevallia, elas são todas assim lindas e bem delicadas. E se você não tem tanto espaço e nem muita luz, plantas ideais aí para o seu cultivo, tá bom? Espero que você tenha gostado, um beijo, até o próximo vídeo, deixa o like, comenta, compartilha com os amigos, faz tudo que eu peço aí que isso me ajuda ao canal crescer e mais gente ter acesso às informações, tá bom? Tchauzinho, pessoal! Sometimes I'm selfish, get jealous, I feel